E hoje o quadro Contexto com Tarzan Leão traz o tema A Força da Inteligência. Tem muita gente que confia demais na sua própria força. A gente vê isso, por exemplo, em situações de guerra. Vamos pensar na Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos, a maior potência militar ainda hoje no Ocidente, promoveu então aquela guerra no Vietnã e, com todo o exército, com toda a força, foi derrotado pelo Vietnã usando táticas quase primitivas de guerra e de resistência. A força militar dos Estados Unidos não foi suficiente para derrotar o Vietnã naquela guerra cruel, terrível. A força militar também dos Estados Unidos não foi suficiente para invadir Cuba naquela invasão à Baía dos Porcos. Os cubanos resistiram e expulsaram o grupo que estava tentando invadir a ilha, patrocinado pelos Estados Unidos, a maior potência militar da época. Então, nem sempre a força é o que vence. Nem sempre a força é suficiente para vencer uma determinada situação, mas sim tática, saber aproveitar oportunidade. A gente vê isso, às vezes, por exemplo, nessas lutas de boxe ou MMA, seja que luta for, às vezes aquele competidor que parece fraquinho vence porque ele, em vez de utilizar a sua força, ele usou a sua inteligência e usou a força do seu adversário contra o próprio adversário. É assim que Davi vence o gigante Golias. Aliás, tem um versículo também de um salmo que diz que são tolos os que confiam na força do cavalo, no poder do cavalo, que naquele momento era o que havia de mais forte, por exemplo, num combate militar. Era importantíssimo. Estar num cavalo era analogamente como estar num tanque de guerra nos dias de hoje. E isso não é suficiente para vencer. Muitas vezes, quando a gente quer vencer na vida, quando a gente quer vencer em alguma coisa, é muito melhor fazer uso da inteligência do que da força física. Nem sempre força física é sinal de vitória. Às vezes, a inteligência vale muito mais. Tem uma historinha que ilustra essa situação. Um corvo estava com muita sede e tentava beber água num jarro, mas tinha pouca água no jarro, lá no fundo do jarro, e o corvo tentava e não alcançava, tentava e não alcançava. Ele tentou também virar o jarro para derramar a água, ou pelo menos de lado ficava mais fácil para ele enfiar a cabeça e beber a água. Não conseguiu, de jeito nenhum. Não teve força para fazer isso. Mas ele teve uma ideia. Ele viu que havia umas pedrinhas, uns pedregulhos ali próximos, e ele com o bico foi levando pedrinha por pedrinha. Ele percebeu que quando ia colocando pedra, a água ia subindo, e assim ele fez. Quando ele encheu aquele jarro de pedrinhas, a água então foi para a superfície, porque o fundo estava todo ocupado, e ele pôde então beber água, provando assim que a inteligência quase sempre vence a força. Você já pensou em usar a sua inteligência em vez de usar a força física em seus conflitos? Grande abraço. Até semana que vem, se Deus quiser.